Hello, sétimo ano. How are you? I'm fine and I wish you are fine too. Eu estou bem, espero que vocês estejam bem também. Vamos lá, hein? Quero ver se nessa próxima aula eu também vou me vestir de Dora Aventureira. Vamos ver, assiste o vídeo que eu faço, eu entro de Dora Aventureira. Vamos lá, e até se vocês sugerirem outro, eu tento me fantasiar de outra coisa. Vamos ver. Nós começamos hoje na página 102, ok? Nós estamos começando aqui um item da gramática, né? Que é o Simple Present Third Person Singular, ou seja, a terceira pessoa do singular, né? No Simple Present. Vocês já viram essas perguntas assim, ó? What do you like? Esse do é comum de ouvir, né? O what does she like? O que ela gosta? Esse do ou does, ele é comum, né? A gente viu o do aqui no capítulo anterior. Vamos ver agora o does. Para que ele serve? Olha só. Para a gente começar bem o nosso trabalho, abra na página 172, nós vamos ter ali a explicação do Simple Present para Third Person Singular, ou seja, a terceira pessoa do singular. Bem, quem é, né, a terceira pessoa do singular? A terceira pessoa do singular é he, she ou it, ou seja, ele, ela ou isto. A gente pode estar falando de um animal, de um objeto em geral, ok? Então, falou de terceira pessoa do singular, nós estamos falando sobre esses subject pronouns, ok? Na página 173, nós vamos ver ali o título lá em cima, ó. Spell it right, ou seja, soletre isto certo. Nós temos a explicação. Normally, in the simple present, normalmente no presente simples, ou seja, presente, momento atual, agora, dance, o tempo, né? Nós adicionamos as, a letra S, to the end of the verbs, ao final dos verbos, na terceira pessoa do singular, que é o he, she, it. Então, I like fica he likes, né? No caso, não tem como ficar he like, né? Fica he likes. Quando eu quero falar que ele gosta, eu falo he likes. Quando eu quero falar que eu gosto, I like. Por exemplo, se eu vou falar que você joga, you play. Se eu vou falar que ela joga, she plays. Eu sempre vou adicionar esse Szinho no final para mostrar que é a terceira pessoa, né, desse presente simples. Não é indicativo de plural, mas só que é a terceira pessoa para identificar quem que é que está falando. We intend, he intends. Né? Nós pretendemos, ele pretende, né? Então, para we fica intend, que é o verbo normal. E para he, que é uma das pessoas, a terceira pessoa do singular, vai ficar he intends. Só adicionou o S no final. They read, eles leem. She reads, ela lê, ok? Continua no singular, ok? Segundo quadrinho. When the verbs end in. Quando os verbos terminam em O, S, CH, SH or X. Ou seja, quando os verbos terminam em O, S, CH, SH ou X, nós adicionamos ES, ok? Então, por exemplo, I go, eu vou, para falar que ele vai, he goes. You press, você empurra. She presses, ela empurra, ok? A gente adiciona esse ES no final. We watch, nós assistimos. He watches, ele assiste, ok? Então, olha lá, o go virou goes, a gente adicionou o ES. O press, né? O go termina com O, então a gente vai adicionar S. O press, porque termina com S, a gente vai adicionar S. O watch termina com CH, a gente adiciona ES. They finish, ele terminou. She finishes, ela terminou. Como termina em SH, a gente adiciona o ES. I fix, he fixes. Ou seja, eu conserto, ele conserta, né? Olha lá, finish terminou com SH, ES. Fix terminou com X, adiciona ES, ok? Isso só para a terceira pessoa do singular, que é he, she, it, ok? E se eu substituir por um nome, por exemplo, Lara fixes. Lara não é she, eu não sou menina, não sou mulher, então mulher é she, então eu vou substituir. Mateus não é he, então Mateus fixes. O Mateus conserta. Mateus não é menino, não é homem, então a gente vai usar como se fosse um homem, né? He, a gente vai usar o he, ok? E por último, when the verbs end in a consonant, ou seja, quando o verbo termina em uma consoante, followed by y, seguido por y, we drop y, ou seja, nós dobramos o y and add ies. Quando
quando terminar em uma consoante y, a gente vai dobrar o y, né? E vai colocar IS. Dobrar não, tirar, na verdade, drop de tirar. A gente remove o y e coloca IS. Por exemplo, I study, eu estudo. Agora eu vou falar do Matheus. He studies, ele estuda. A gente vai colocar o IS, ok? Tira o y, coloca IS. You carry, she carries. Você carrega, você leva, ela carrega. Terminou com consoante y, tira o y, adiciona IS. We try, he tries. Nós tentamos, ele tenta, né? Então, a gente, consoante mais y, tira o y e adiciona IS. They cry, eles choram. She cries, ela chora. A gente vai fazer o quê? Tirar o y, adicionar IES, ok? Nós estamos falando na situação do simple present. No presente, é simples, estou falando de coisa, né? Eu faço, é um sujeito mais um verbo, uma ação, ok? Isso nas sentenças afirmativas. Agora, quando nós formos falar das sentenças negativas, quando eu estou negando, dizendo que algo não acontece, o que a gente vai fazer? With he, she, and it, we use does, not, or doesn't. Ou seja, quando nós temos uma situação negativa, a gente vai usar does not ou doesn't. Eu prefiro doesn't, que é a forma reduzida, tá? To make negative sentences, para fazer frases negativas. In negative sentences, we don't use as, es, ies. Ou seja, quem vai mudar aqui agora não é mais aquele verbo, é o auxiliar. Quem vai marcar que a gente está usando o simple present é o auxiliar do, ok? Então, does not cry. Lembra que antes o cry a gente tirava o y, adicionava IES? Quando eu estou negando, não. O doesn't vai marcar que, né, esse tempo, que é uma terceira pessoa do singular e que está no simple present. Então, por exemplo, o subject é he, she ou it, né? São essas três pessoas. Qual que é o verbo auxiliar? Does not ou doesn't. Está dizendo que não está fazendo algo. Por exemplo, she doesn't cry. Ela não chora. She doesn't goes. Ou no caso, she doesn't go. Ela não vai. O go não precisa virar goes agora. O doesn't já tá marcando ali que, né, tá no simple present. It doesn't eat, por exemplo. Então, a gente não vai precisar marcar ali e colocar nada. O doesn't já vai marcar. Nós temos as frases ali, ó. When he watches romance movies. Ou seja, quando ele watches, assiste filmes de romance. To the movies on a month popcorn, ok? Nós estamos aqui, enfim. Fica mais esses exemplos aqui. Eu não achei tão legal esses exemplos que o livro deu, mas enfim. He doesn't cry when he watches romance movies. Ele não chora quando assiste filmes de romance. She doesn't go to the movies once a month. Ela não vai, né, ao cinema, né, não vai ver filmes uma vez ao mês. It doesn't eat popcorn. Isso não come, né, por exemplo, tá falando de um animal, ele não come pipoca. Então, o doesn't vai marcar o simple present como negação, ok? E para perguntar algo, quando eu quero perguntar algo, eu vou fazer o quê? Aqui embaixo, questions. With he, she, and it, we use does to ask questions. Nós usamos o does para fazer perguntas. In questions, we don't use as, es or ies. Da mesma forma, a gente não vai usar o s, es ou ies. O que a gente vai fazer? Vamos seguir a estrutura aqui. Qual que é a estrutura? Verbo auxiliar, subject, verb e answers. Que é essa estrutura aí de roxo que vocês estão vendo. O que a gente vai usar primeiro sempre? O does. Sempre, ok? Does he, she ou it. A gente vai escolher um da terceira pessoa do singular e vai colocar um verbo. Does he cry when he watches romance movies? Ele chora quando assiste filmes de romance? Does she go to the movies very often? Ela vai, né, assistir filmes, vai ao cinema com muita frequência? Does it eat popcorn? Né, isto come, né, esse animal come pipoca? Esse objeto come pipoca? Acho que é mais provável de ser um animal, né? E isto come pipoca?
A gente responde yes, he, she, it does ou no, he, she, it doesn't. O doesn't também vai marcar ali, ó, para poder indicar a terceira pessoa do singular. Então, ele come ou ele não come. Então, o doesn't precisa aparecer. Does, se for afirmativo, né, isso faz, ou doesn't, se for negativo. Ok? Conforme a gente for fazendo exercício, vai ficar mais fácil, vai ficar mais visível isso que eu tô querendo dizer. Eu juro, prometo. Aqui na página 174, nós temos as question words. O que são question words? Já viu aquelas perguntas tipo what, when, where, how? Ou seja, o que, quando, que jeito, onde? Isso tudo são question words. São formas de introduzir uma pergunta. Por exemplo, a question word aqui primeira que o livro traz, né? É what, na verdade, né? What significa o que, para perguntar. What kind of movies, que tipo de filmes, does, que é o verbo auxiliar da terceira pessoa do singular, né? What kind of movies does he or she like? Né? No caso, a gente colocou o he. What kind of movies does he like? A gente seguiu aquela estrutura, o does, o he e o like, ok? E aí, outra question words é where. Where does she go to what movie? Onde ela vai para assistir filmes, né? Então, olha só, a gente vai usar question words para perguntar o que, né? Como, onde, e a gente vai seguir a estrutura. Verbo auxiliar, subject pronoun, que é o he, she, it, e por último a ação, que é o verbo like. Se tem o does, a gente não precisa mudar o verbo, nem o like, nem o watch, tá bom? Se o does apareceu, não precisa mudar. Se ele não aparece, a gente muda o verbo. Página 102, number 1. Read the following excerpts of the synopsis you read on page 99. Ou seja, leia a seguir aquelas partes, né, partes das sinopses que você leu na página 99. E assim, marque as respostas corretas, ok? O primeiro é a parte daquele filme Coco. Coco is a movie about 12 years old boy who wants to be a famous musician. Esse filme é sobre um garoto de 12 anos que quer ser um músico famoso, o Verdinho. In A Monster Calls, a boy dreams about a giant tree that decides to tell stories to him. A Monster Calls, o monstro chama, um garoto sonha com um gigante, uma árvore gigante, que decide contar a ele histórias. De Laranjada. In Beauty and the Beast, Bella decides to surrender her life to a stranger being in exchange for the freedom of her father. Ou seja, em A Bela e a Fera, Bella decide entregar a sua vida para um ser estranho, em troca, né, da liberdade do seu pai. Letra A. The highlighted words are. As palavras sublinhadas são. O que são as palavras sublinhadas? Wants, que é querer. Dreams, sonhar. Decides, decidir. Decides, decidir também. O que elas são? Verbs ou adjectives? Verbos ou adjetivos? Marca aí. Letra B. The S in these words indicates. O S nessas palavras, o que ele indica? Que a gente acabou de ver agora. They are in the plural form. Elas estão no plural. Ou they refer to the third person singular. Ou elas se referem à terceira pessoa do singular, né? Nós estamos falando assim, ó. The boy, né? O rapazinho de 12 anos. Who wants? Que quer? Ele quer. Nós temos lá, ó, um gigante, uma árvore gigante, que a gente pode substituir por it, decides. A árvore decide. Pode ser substituído por it, né? Bella decides. She decides. Então, a gente está falando do quê? Do plural ou da terceira pessoa do singular? Marca aí que você acha que é melhor. Number 2. The sentences below are about the movie Up. As frases abaixo são sobre o filme Up. Complete them by using the correct verb form. Vocês vão completar as frases abaixo usando a forma correta dos verbos, ok? Ali no parênteses vai estar apresentado um verbo, ok? Por exemplo, o primeiro é meet. Vocês vão fazer a alteração necessária para transformar ele na terceira pessoa do singular.
O que a gente adiciona? Vai precisar tirar alguma coisa? Prestem bastante atenção no final dos verbos para poder fazer a alteração necessária. Letra A. In the movie Up, when Carl is a little boy, no filme Up, quando Carl é um garotinho, qual vai ser a alteração do verbo meet? Ele conhece Ellie, his future wife. Ele conhece a Ellie, sua futura esposa. Muda o verbo meet aí para a forma do simple present. Letra B. After Ellie, aí a gente vem a versão do verbo die, né? Quando a Ellie morre, como que a gente muda o verbo die para o simple present? Carl refuse, né? Essa versão do refuse, como que vai ser no simple present? Como que a gente vai mudar o verbo? O Carl se recusa a deixar a casa dele, né? His house be replaced by skyscrapers. Ele recusa a deixar a casa dele ser substituída por arranha-céus. Letra C. One day, em um dia, a gente vai usar o verbo tie, que é de amarrar. Como que a gente faz a alteração para o simple present? Ele amarrou thousands of balloons to his house. Ele amarrou milhares de balões na sua casa. E muda o verbo go aí para o simple present. Ele vai, então, to a Paradise Falls. Para esse lugar aí, Paradise Falls, a place he and Ellie dreamed of visiting. Esse lugar que ele e a Ellie sonhavam em visitar. Letra D. Russell unintentionally. O Russell, sem intenção. A gente muda o verbo join para se juntar, né? Como é que fica no simple present? Ele se juntou ao Carl on this trip, nessa viagem. Letra E. On this journey, nessa jornada, they meet a colorful flightless bird. Eles conheceram um pássaro não voador colorido. One Russell, o qual, o Russell. A gente muda o verbo name, de nomear. Como é que fica o verbo name no terceira pessoa do singular do simple present? Muda aí, faz alteração. Ele dá o nome dele de Kevin. And a dog, who. E um cachorro, quem, né? O qual. Como que fica o verbo wear no simple present? Um cachorro qual usa, né, veste a special color that, um colar especial que faz a alteração de allows aí, né? Que ele usa, né, um colar que dá a ele a capacidade de falar, him to speak. Letra F. After living a lot of adventures, depois de ter vivido muitas aventuras, they go back to the city. Eles voltam para a cidade. Then Russell. Então, o Russell, como que fica o verbo receive no simple present? Faz alteração. O Russell recebe a merit badge, ou seja, um distintivo, né, de mérito, for assisting, por ajudar, the elderly, um idoso. Faça aí as trocas dos verbos para deixar no simple present. Página 103, número 3. Read the review below and answer the questions, ou seja, leia a revisão, a crítica ali sobre o filme, né, abaixo e responda as perguntas. Vamos ler. É sobre o filme Peter Rabbit, esse aqui dos coelhinhos aqui do lado direito. Vamos ler então essa crítica. Peter Rabbit, esse é o nome do filme, is a live action, é um live action. Live action é aquilo que a gente tá acostumado a ver ultimamente. A gente vê pessoas interpretando, né, esses desenhos. Bom, são pessoas fazendo aquilo que eram desenhos. Por exemplo, agora vai sair Mulan. Mulan é um desenho. Pessoas de verdade vão fazer um live action. Eles de verdade gravando o vídeo. Ou computer animated movie. Ou um filme de computação, né? Animação de computação. Esse é o gênero do filme. Live action ou computer animated movie. Adaptation of Beatrix Potter's Classic Tale. A adaptação de um conto, né? Da Beatrix Potter, ok? The movie directed by Will Gluck. O filme que é dirigido pelo Will Gluck and released on February 9, 2018 e produzido em 9 de fevereiro de 2018, tells the story of a rebellious rabbit. Conta a história de um coelho rebelião that doesn't give up. Olha, doesn't. Doesn't, lembra? É pra it, não é? O coelho não é um animal? It doesn't give up. Ele não desiste. O verbo é give. Tá negando, ó. Doesn't give up. Enfim. Doesn't give up trying to sneak into a neighbor's vegetable garden. E ele não desiste de tentar escapar, entrar escondido, né, no jardim de vegetais
dos vizinhos. Does Peter worry about his family and friends? O Peter se importa com a sua família e os seus amigos? Olha lá, ó. Does Peter worry? Tá vendo, ó? Does, auxiliar para perguntar. Peter, quem a gente está perguntando, né? A pessoa. Worry, o verbo preocupar. Então, does Peter worry about his family and friends? Ele se importa com a sua família e amigos? Yes, but he doesn't always make the best decision. Sim, ele se importa, mas ele nem sempre faz a melhor decisão. And, consequentemente, gets in some trouble. E, consequentemente, entra em grandes confusões. It's a funny movie, é um filme divertido, and a perfect family entertainment. E é um filme, né, perfeitamente familiar para você assistir em família, um entretenimento familiar, ok? Então vamos responder sobre este texto. Letra A. What's the title of the movie? Qual que é o título desse filme? Coloca aí na frente. What genre is it? Que gênero é esse? Lembra que eu especifiquei lá no início? Comparei com a Mulan? Que gênero é esse? Letra C. Who directed this movie? Quem dirigiu esse filme? Quem foi o diretor? Letra D. What is this movie based on? Sobre qual livros, em cima do que esse filme foi baseado? Coloca aí a resposta. Number 4. Observe the excerpts below and check. Observe aqui essas partezinhas, esses excertos de texto abaixo, esses pequenos recortes, e marque sobre eles. O primeiro. A rebellious rabbit that doesn't give up trying to sneak into a neighbor's vegetable garden. Ou seja, um coelho rebelião que não desiste de tentar entrar no jardim na horta do vizinho. E a segunda frase, yes, but he doesn't always make the best decision. Sim, mas ele nunca, nem sempre ele faz a melhor escolha, ele toma a melhor decisão. Letra A. These sentences are in the... Essas frases estão na forma affirmative, negative ou interrogative. Afirmação e negação ou interrogação. O que vocês acham? Letra B. How do you know that? Como você sabe disso? Because the verbs have S, ES or ES. Porque os verbos têm S, ES ou IES. Ou because doesn't, porque doesn't. The contraction of does not, a contração de does not, makes a negative. Faz uma frase negativa. Qual que vocês acham que é a resposta correta? Marca aí. Muito bem. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo. Até a nossa próxima aula e bye, bye.